Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui juntamente com a irmã Nadar, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, no versículo 20. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Deus e Jesus está no nosso meio e também nessa gravação, sem dúvida alguma. Quero ler para você o tema dessa mensagem. Nós temos que ter esta confiança em Deus e esta certeza que Deus vai nos ajudar. Eu ler para você Salmos 27 para você ver o quanto o salmista confiava em Deus e tinha certeza que Deus ia ajudar ele e Deus ajudou ele. E nós temos que ter essa certeza também hoje em dia. Salmos 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele falava desta maneira. A quem temerei? A quem recearei? Porque ele tinha uma confiança, uma certeza que Deus ia ajudar ele em meio às lutas, às aflições da vida. No versículo 2: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e caíram, tropeçaram e caíram. Então, os inimigos do salmista, quando investiram contra ele para comer as carnes dele, que essa linguagem se refere que eles queriam destruir o salmista, né, acabar com a vida dele, com os planos deles, com o projeto deles, eles na época eles caíram, eles tropeçaram e caíram. Quer dizer que Deus não permitiu eles tocarem no salmista, eles destruírem, comerem a carne do salmista, em outras palavras, destruir a vida dele, matarem ele, né? Ele e a família dele na época. Então eles tropeçaram e caíram. É isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Quando os seus inimigos se levantarem contra você, os malvados, eles vão tropeçar e vão cair. Se eles não tropeçar e cair fisicamente aqui na terra, no grande dia eles tropeçarão e cairão num abismo, no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Isso é muito sério. Então eu e você, nós temos que ter essa confiança em Deus, que Deus vai nos salvar, nós temos que ter essa confiança, essa certeza que Deus vai nos ajudar. Então o salmista, Deus protegeu o salmista, guardou, livrou eles daquelas situações ruins. E hoje em dia não é diferente. Eu e você temos que ter essa confiança. No versículo 3 ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Então nós temos que ter essa confiança em Deus. Crer e confiar em Deus que Ele vai nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. No versículo 4 ele diz desta maneira: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formatura do Senhor e aprender no seu templo. Então ele pediu uma coisa a Deus e pediu para que Deus ajudasse ele a ele morar na casa de Deus, que se referia naquela época na presença dele. E hoje do mesmo jeito, mas também ele tinha uns momentos de ir ao templo, né, glorificar a Deus, exaltar a Deus, os altares que ele sempre fazia, eles adoravam, louvavam, glorificavam a Deus em todos os campos que ele ia. E ele estava ali, morando na presença de Deus. É isso que você temos que fazer, é morar na presença de Deus, pedir a Deus para nos ajudar a ficar firme na presença dele, no caminho dele, porque não é fácil. Segundo o apóstolo João, João disse assim: obedecer os mandamentos não são pesados, não é difícil. Mas João falou porque ele esteve presente com Jesus Cristo, com Deus ali, né? Então ele falou dessa maneira. Mas só que, na verdade, quem quer consegue guardar. Então não se torna pesado e nem difícil. Só que veja que os inimigos queriam destruir o salmista. O salmista disse: ainda que um exército me cercasse, nele, meu coração não temeria. Quer dizer que ele tinha uma certeza, ele tinha uma confiança que Deus ia proteger ele, que Deus ia guardar ele. É isso que eu e você temos que ter a certeza que Deus vai nos guardar. Os inimigos dele que queriam comerem a carne dele, que queriam destruir a vida dele, que queriam matar ele, que queriam atrapalhar os planos, os projetos da vida do salmista, do rei salmista e dos soldados que andavam com ele naquela época. Ele disse que eles tropeçaram e caíram. É isso que vai acontecer na vida. Infelizmente, no mundo espiritual, isso é o que vai acontecer com o Satanás, com o diabo, com os demônios. Infelizmente, se alguém se levantar contra um servo de Deus, contra a serva de Deus, contra alguém que esteja buscando a Deus,
em espírito e em verdade, contra alguém que esteja lendo a Bíblia, que esteja indo na igreja, que esteja orando, que tem um coração voltado para as coisas de Deus. Isso é muito sério. A pessoa pode tropeçar e pode cair. Deus pode permitir situações ruins. Essas palavras são as palavras verdadeiras, assim como Deus permitiu naquela época, Ele pode permitir hoje. Então nós não temos que ser inimigos, nem ser malvado, nem ser inimigo. Então não seja uma pessoa malvada, né, contra a sua família e contra o seu próximo. Então não seja inimigo de ninguém. Busque a ser amigo. Se você não for amigo pessoalmente de estar com a pessoa, então não seja inimigo, né? Em outras palavras, porque isso desagrada a Deus, no versículo 25. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quando ele fala tabernáculo, se referia à presença dele naquela época, e os tabernáculos dele mesmo, aquele que eles faziam, né? Para adorar a Deus. Eles que esconder ele na presença dele, no pavilhão dele. É isso que Deus vai fazer na minha vida. Ele vai nos esconder no pavilhão dele, na presença dele. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Naquela época o salmista disse, quando ele se refere aos inimigos que estavam ao redor dele, era fisicamente mesmo. Ali eram soldados de outros exércitos que vinham lutar contra o exército de Israel, que vinham destruir o exército de Israel. E não somente o exército, mas o rei Davi e as pessoas de Israel naquela época. Então Deus disse que ele ia exaltar a cabeça dele, quer dizer que ele não ia permitir os inimigos dele destruir o Davi e o povo daquela época de Israel. E muitas das vezes o rei Davi ganhou e outros reis também ganharam. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer o inimigo que está ao seu redor, que se refere. Se você não sabia, fique sabendo. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz assim, esteja sóbrio, vigiai, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essas palavras eu estou se referindo no sentido espiritual. Os seus inimigos vão ser envergonhados e destruídos, os demônios, o diabo e Satanás, através de você repreender as obras dele, através de você ler a Bíblia, orar, através de você fazer a vontade de Deus. Só que, infelizmente, os nossos inimigos, se tiver algum inimigo físico seu, sem dúvida nenhuma, ele vai perecer algum dia. Se não perecer na terra, ele vai perecer quando ele chegar a morrer. Quando ele chegar a partir dessa terra, ele vai perecer eternamente num lago que arde com fogo e com enxofre. Essa é uma verdade que a Bíblia sempre diz para aqueles que leem, para aqueles que ouvem. As pessoas que são ruins, que são más, que são inimigas do povo, que fazem o mal, que desobedecem os mandamentos de Deus, elas, infelizmente, segundo a Bíblia, elas vão sofrer eternamente num lago que arde com fogo e com enxofre. Que eu e você não venham ser inimigos nem malvados, para nós não sofrer a condenação eterna, mas sim a vida eterna, a salvação. No versículo, restante do versículo, pelo que ofereceis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então nós temos que cantar a Deus, glorificar a Deus. Essa é a vontade de Deus. O salmista fazer isso, então nós temos que fazer também. Por quê? Porque isso agrada a Deus, é o que Deus quer do ser humano. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. O salmista, mesmo confiando em Deus, tendo a certeza que Deus vai ajudar ele orou dessa maneira. Senhor, ouve a minha voz quando eu clamo. Então ele clamava a Deus. Tem também piedade de mim e responde-me. Ele pediu para Deus ter piedade dele e responder ele, porque a situação era ruim naquela época. Era uma situação contrária àquilo que o salmista queria estar vivendo naquele tempo. E Deus fez, sabe o quê? Versículo 8. Quando tu dissertes, então Deus disse para o salmista, busca o meu rosto. O meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então Deus falou para o salmista. Salmista, busca o meu rosto. Aí o coração do salmista, o salmista diz, Senhor, o teu rosto buscarei. Então é isso que nós temos que fazer, buscar a Deus, né? Ler a Bíblia, orar, ir para as igrejas, ir para alguma igreja. Para quê? Para poder Deus ver lá do céu que nós estamos realmente buscando a Ele. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Ele diz, Senhor, não esconde o teu rosto de mim, nem rejeita os teus servos com ira. Por quê? Porque Deus ele pode se irar contra uma pessoa, Deus ele pode rejeitar uma pessoa, e se Deus rejeitar você e sua família, se Deus rejeitar os nossos inimigos, coitados deles, eles sofrerão eternamente, sofrerão fisicamente na terra e eternamente.
Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Então ele disse, Senhor, tu foste a minha ajuda, não me desampare, ó Deus da minha salvação. É isso que você tem que fazer. Deus, seja a minha ajuda, não me desampare, seja a minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, quando o seu pai e a sua mãe, se caso seu pai e sua mãe ou alguém desamparar você, Deus ele vai lhe recolher, ele vai lhe amparar. Seja aqui, seja na vida eterna, a salvação é melhor ainda, né? No grande dia você está ao lado de Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Então tem pessoas que andam espiando você. Tem demônios, tem principados. Satanás e o diabo, eles estão espiando você, querendo destruir você. Só que tem pessoas também que te espiam. E não sei qual é o desejo do coração delas contra você, o desejo, né, delas, a vontade dela contra você. Mas só que se você estiver na presença de Deus, buscando a Deus, sem dúvida nenhuma, eles vão tropeçar e vão cair. Seja você vivo, seja você morto. Um dia eles tropeçarão e cairão, se eles não desistirem de fazer mal a você. Porque os seus inimigos que estão, Satanás, o diabo e os demônios, eles já estão sentenciados a um lago que arde com fogo e enxofre. Eles vão viver eternamente num lago que arde com fogo e enxofre. Se os seus inimigos físicos, se há alguma pessoa que anda espiando você para destruir você, sem dúvida nenhuma, eles vão tropeçar e vão cair um dia. Porque Deus irá derrubar eles por terra. Deus permitirá a queda deles. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim e os que respiram crueldade. Então, não peça a Deus para Deus não deixar o Satanás destruir você, os seus adversários. Peça para Deus não entregar você, não permitir você cair, falhar, errar, ou até mesmo ser morto, para poder os seus inimigos não se alegrar. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então nós temos que crer que nós vamos ver os bens da terra do Senhor na terra dos viventes, quer dizer, a proteção, a cura, a libertação, a transformação, a ajuda dele. No versículo 4, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso que nós estamos fazendo, esperando o Senhor com fé e ele vai sim dar os bens dele na nossa vida, a cura, a libertação, o Espírito Santo, a presença dele em nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aumenta a tua presença e ora por mim, por essa pessoa, protege, guarda, livre de todo mal, livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, livre de toda emboscada, de toda armação, de toda armadilha, livre, meu Deus, da testemunha falsa contra a vida dessa pessoa, contra a família dessa pessoa, em um nome de Jesus Cristo, livre ela dos homens cruel, livre ela dos malvados, dos malfeitores, livre essas pessoas dos inimigos espirituais e físicos, se é que ela tem, em um nome de Jesus Cristo, e nós também, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, quando aqueles que se levantarem contra nós para comerem a nossa carne, em outras palavras, destruírem nossos planos, nosso projeto, ou até mesmo nossas vidas, infelizmente, Senhor, que o Senhor venha agir, venha curar, sarar, libertar, transformar essas pessoas e tirar esses demônios da mente e do coração. Infelizmente, elas vão parar aí, está entregue em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.